Cheguei ao topo da montanha e, vocês sabem, se eu estivesse no começo dos tempos e com a possibilidade de ter uma espécie de visão geral e panorâmica de toda a história humana até agora, e o Todo-Poderoso me perguntasse, Martin Luther King, em que era você gostaria de viver? Eu faria uma viagem mental ao Egito e veria os filhos de Deus em sua magnífica jornada das masmorras sombrias daquele país, através do Mar Vermelho e do deserto, até a Terra Prometida. E, apesar dessa magnificência, eu não iria ficar ali. Eu prosseguiria até a Grécia e conduziria minha mente até o Monte Olimpo. E veria Platão, Aristóteles, Sócrates, Eurípides e Aristófanes reunidos em torno do Partenon, e acompanharia sua discussão das grandes e eternas questões da realidade. Mas não iria ficar ali. Eu prosseguiria até o grande apogeu do Império Romano e acompanharia o desenvolvimento dos fatos por meio de vários líderes e imperadores. Mas não iria ficar ali. Eu chegaria à era da Renascença e obteria uma visão geral de tudo que esse período proporcionou à vida estética e cultural do homem. Mas não iria ficar ali. Eu iria ao lugar onde o homem cujo nome inspirou o meu tinha seu habitat e observaria Martinho Lutero apresentando suas 95 teses às portas da igreja em Wittenberg. Mas não iria ficar ali. Eu chegaria a 1863 e veria um presidente vacilante chamado Abraham Lincoln finalmente chegar à conclusão de que tinha de assinar a Proclamação de Emancipação. Mas não iria ficar ali. Eu iria até mesmo ao início da década de 1930 e veria um homem enfrentando os problemas da falência desta nação e proclamando com eloquência que não temos nada a temer senão a nós mesmos. Mas eu não iria ficar ali. Estranhamente, eu recorreria ao Todo-Poderoso e diria, se o Senhor me permitir viver apenas alguns anos na segunda metade do século XX, ficarei feliz. Ora, essa é uma declaração estranha de se fazer, pois o mundo está uma bagunça. A nação está doente. Nossa terra está cheia de problemas. A confusão por toda parte. É uma declaração estranha, mas sei, de algum modo, que só quando está suficientemente escuro é que se podem ver as estrelas. E eu vejo Deus operando neste período do século XX. Algo está acontecendo em nosso mundo. As massas populares estão se rebelando. E onde quer que elas se reúnam hoje em dia, seja em Joanesburgo, na África do Sul, em Nairobi, no Quênia, em Accra, em Gana, em Nova York, em Atlanta, na Geórgia, em Jackson, no Mississippi, ou em Memphis, no Tennessee, o clamor é sempre o mesmo: nós queremos ser livres. E outro motivo pelo qual sou feliz por viver neste período é que fomos levados a um ponto em que teremos de enfrentar os problemas com os quais os homens têm tido de lidar através da história. A sobrevivência exige que os enfrentemos. Há muito tempo os homens têm falado sobre guerra e paz, mas agora não podem mais falar apenas. Não se trata mais de uma escolha entre violência e não violência neste mundo, mas entre não violência e inexistência. É nesse ponto que hoje nos encontramos. E também no que se refere à revolução dos direitos humanos, se algo não for feito, e não for feito logo, para tirar os povos de cor de todo o mundo de seus longos anos de pobreza, sofrimento e desprezo, o mundo inteiro estará condenado. Ora, fico muito feliz por Deus me haver permitido viver neste período para ver o que está acontecendo. E fico feliz por Ele me permitir estar em Memphis. Posso lembrar-me de quando os negros ficavam por aí, como Ralph tantas vezes tem dito, preocupando-se com futilidades e rindo sem que lhes fizessem cócegas. Mas essa época acabou. Agora falamos sério e estamos determinados a garantir nosso lugar de direito neste mundo de Deus. E é disso que se trata. Não estamos envolvidos em nenhum protesto negativo nem em discussões negativas com ninguém. O que dizemos é que estamos determinados a ser homens. Estamos determinados a ser pessoas. Estamos dizendo que somos filhos de Deus. E, se somos filhos de Deus, não temos de viver como se fôssemos forçados a isso. Ora, que significa tudo isso neste grande período da história? Significa que temos de permanecer unidos. Temos de permanecer unidos e manter a unidade. Como vocês sabem, sempre que o faraó queria prolongar o período de escravidão no Egito, tinha para isso uma fórmula favorita. Qual era ela? Ele mantinha os escravos brigando entre si. Mas sempre que os escravos se unem, algo acontece na corte do faraó. E ele não pode manter os escravos no cativeiro. Quando os escravos se unem, é o começo de sua libertação. Vamos manter, então, a unidade. Não vamos deixar que nenhum bastão nos bloqueie. Em nosso movimento não violento, somos mestres em desarmar as forças policiais. Eles não sabem o que fazer. Já os vi tantas vezes. Lembro que em Birmingham, Alabama, quando travávamos nossa majestosa luta,
Saímos dia após dia da Igreja Batista da Rua 16. Caminhávamos às centenas e Bucominor mandava soltarem os cachorros. E eles vinham. Mas nós enfrentávamos os cães cantando. Não vou deixar ninguém me desafiar, dizia então Bucominor. Abram as mangueiras. Mas, como disse a vocês na outra noite, Bucominor não conhecia a história. Ele conhecia um tipo de física que de alguma forma não tinha relação com a transfísica que nós conhecíamos. Nós conhecíamos a água. Se fôssemos batistas ou de alguma outra denominação, teríamos passado pela imersão. Se fôssemos metodistas ou de algumas outras religiões, teríamos sido aspergidos. Mas conhecíamos a água. Isso não podia nos bloquear. E continuamos enfrentando os cães, e os encarando. E continuamos enfrentando as mangueiras, e as encarando. E continuamos cantando, sobre minha cabeça, vejo a liberdade no ar. E então éramos jogados nos camburões e por vezes amontoados como sardinha em lata. E eles nos jogavam lá dentro e o velho Bu dizia, levem eles embora. E eles o faziam e nós seguíamos no camburão cantando, nós vamos vencer. E várias vezes éramos presos e víamos os carcereiros nos olhando pelas janelas, sensibilizados por nossas preces, por nossas palavras e por nossas canções. E havia ali um poder ao qual Bucominor não conseguia adaptar-se. E assim acabamos transformando-o num alvo e ganhamos a luta em Birmingham. Temos de nos dedicar a essa luta até o fim. Nada seria mais trágico do que parar neste ponto em Memphis. Precisamos ir até o fim. Quando fazemos nossa marcha, vocês precisam estar lá. Se isso significar abandonar o trabalho, abandonar a escola, estejam lá. Preocupem-se com seu irmão. Vocês podem não estar em greve, mas ou nos erguemos juntos ou vamos cair juntos. Temos de desenvolver uma espécie de altruísmo de risco. Um dia um homem aproximou-se de Jesus e lhe fez algumas perguntas sobre questões fundamentais de nossa existência. Num certo ponto o homem quis confundir Jesus e mostrar que sabia mais do que ele, deixando-o desconcertado. Essa pergunta poderia facilmente conduzir a um debate filosófico e teológico. Mas Jesus de imediato tirou a pergunta do espaço vazio e a situou numa perigosa curva entre Jerusalém e Jericó. E falou sobre um homem que havia caído no meio de ladrões. Vocês se lembram de que um levita e um sacerdote passaram pelo outro lado, não pararam para ajudá-lo. Por fim, um homem de outra raça se aproximou. Ele desceu de sua montaria, decidido a não se compadecer indiretamente, mas foi até o homem necessitado, administrou-lhe os primeiros socorros e o ajudou. Jesus terminou dizendo que esse era o homem bom, esse era o grande homem, pois tivera a capacidade de projetar o eunuco e de se preocupar com seu irmão. Ora, vocês sabem, usamos muito nossa imaginação para tentar determinar por que motivo o sacerdote e o levita não pararam. Por vezes dizemos que estavam ocupados dirigindo-se a um encontro na igreja, uma reunião eclesiástica, e precisavam chegar logo a Jerusalém para não se atrasar. Outras vezes especulamos que havia uma lei religiosa pela qual uma pessoa que estivesse envolvida em cerimônias religiosas não deveria tocar no corpo de um ser humano nas 24 horas anteriores. E de vez em quando começamos a imaginar se talvez eles não estivessem indo para Jerusalém ou, ao contrário, para Jericó, a fim de organizar uma associação para o melhoramento da estrada de Jericó. É uma possibilidade. Talvez eles achassem que era melhor enfrentar o problema a partir de sua raiz causal ao invés de se deter em seus efeitos individuais. Mas vou contar a vocês o que minha imaginação me diz. É possível que aqueles homens estivessem com medo. Vejam vocês, a estrada de Jericó é perigosa. Lembro-me de quando a senhora King e eu fomos pela primeira vez a Jerusalém. Alugamos um carro e fomos de Jerusalém a Jericó. Assim que pegamos a estrada eu disse à minha esposa, eu entendo porque Jesus usou esse cenário em sua parábola. É uma estrada cheia de curvas e meandros, realmente propícia a uma emboscada. Você sai de Jerusalém, que está a 360 quilômetros, ou melhor, 360 metros acima do nível do mar. E no momento em que chega a Jericó, 15 ou 20 minutos depois, está a cerca de 660 metros acima do nível do mar. É uma estrada perigosa. No tempo de Jesus ela era conhecida como passagem sangrenta. E, vocês sabem, é possível que o sacerdote e o levita vissem o homem no chão e imaginassem se os ladrões ainda estavam por perto. Ou é possível que achassem que aquele homem estava apenas fingindo, e que estivesse agindo como se tivesse sido roubado e ferido a fim de atraí-los para um assalto rápido e fácil. E assim a primeira pergunta que o sacerdote fez, a primeira pergunta que o levita fez, foi, se eu parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? Mas então chegou o bom samaritano e inverteu a pergunta. Se eu não parar para ajudar esse homem,
O que vai acontecer com ele? Essa é a pergunta que está diante de vocês esta noite. Não se eu parar para ajudar os coletores de lixo, o que vai acontecer com meu emprego? Não se eu parar para ajudar os coletores de lixo, o que vai acontecer com todas as horas que eu geralmente passo em meu escritório todo dia e toda semana como pastor? A pergunta não é se eu parar para ajudar esse homem necessitado, o que vai acontecer comigo? Mas se eu não parar para ajudar os coletores de lixo, o que vai acontecer com eles? Essa é a pergunta. Esta noite vamos nos associar a eles com a maior disposição. Vamos nos posicionar com a maior determinação. E vamos avançar nestes dias importantes, nestes dias desafiadores, para fazer deste país o que ele deveria ser. Temos a oportunidade de fazer dos Estados Unidos uma nação melhor. E quero agradecer a Deus, uma vez mais, por me permitir estar aqui com vocês. Vocês sabem, muitos anos atrás eu estava em Nova York autografando o primeiro livro que escrevi. E ali sentado autografando livros, uma mulher negra com uma doença mental aproximou-se de mim. A única pergunta que ouvi dela foi: "Você é Martin Luther King?" Eu estava olhando para baixo, escrevendo, e respondi: "Sim." No minuto seguinte senti algo me atingindo no peito. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, fui esfaqueado por essa mulher insana. Fui levado às pressas para o hospital do Harlem. Era uma tarde escura de sábado, e aquela lâmina tinha atravessado minha pele e, pelo que os raios-x revelaram, chegado bem perto da aorta, a principal artéria. Se esta for perfurada, você se afoga no próprio sangue. É o seu fim. Saiu no New York Times no dia seguinte que, se eu tivesse apenas espirrado, teria morrido. Bem, cerca de 4 dias depois, eles me permitiram, depois da operação, depois de abrirem meu peito e tirarem a lâmina, passear pelo hospital em cadeira de rodas. Permitiram-me ler parte de minha correspondência, cartas vindas de todos os estados e de todo o mundo. Li algumas delas, mas de uma jamais vou esquecer. Tinha recebido uma carta do presidente e do vice-presidente, mas esqueci o teor daqueles telegramas. Recebi uma visita e uma carta do governador de Nova York, porém esqueci o teor daquela carta. Mas houve outra carta enviada por uma garota muito novinha que era aluna da escola secundária de White Plains. Eu olhei para a carta e nunca vou esquecê-la. Dizia simplesmente: "Caro Dr. King, sou aluna da 9ª série da escola secundária de White Plains. Embora isso não devesse importar, sou uma menina branca. Li no jornal sobre seu infortúnio e sofrimento, e li que, se tivesse espirrado, o senhor teria morrido. Estou escrevendo simplesmente para dizer que estou feliz por isso não ter acontecido. Quero dizer que também me sinto muito feliz por não ter espirrado, porque, se tivesse, não estaria por aqui em 1960, quando estudantes de todo o sul começaram a ocupar lanchonetes. E eu sabia que, ao se sentarem, eles estavam levantando-se pelo que há de melhor no sonho americano e levando toda a nação de volta àqueles grandes reservatórios de democracia abertos pelos pais fundadores na Declaração de Independência e na Constituição. Se eu tivesse espirrado, não estaria por aqui em 1961, quando decidimos fazer uma viagem pela liberdade e pelo fim da segregação nos ônibus interestaduais. Se eu tivesse espirrado, não estaria por aqui em 1962, quando negros de Albany, Geórgia, resolveram que não iria mais se curvar. E quando homens e mulheres resolvem assumir essa postura, vão chegar a algum lugar, pois não se pode montar nas costas de uma pessoa se ela não estiver curvada. Se eu tivesse espirrado, não estaria por aqui em 1963, quando negros de Birmingham, Alabama, despertaram a consciência desta nação e produziram a Lei dos Direitos Civis. Se eu tivesse espirrado, não teria tido a chance de, em agosto daquele ano, tentar contar a este país um sonho que eu havia tido. Se eu tivesse espirrado, não teria podido estar em Selma, Alabama, para ver o grande movimento que aconteceu lá. Se eu tivesse espirrado, não teria estado em Memphis para ver uma comunidade reunida em torno desses irmãos e irmãs que estão sofrendo. Fico muito feliz por não ter espirrado. Saí de Atlanta na manhã de hoje e ao chegarmos ao avião, havia 6 de nós. O piloto disse pelo alto-falante: "Pedimos desculpas pelo atraso, mas temos conosco o Dr. Martin Luther King." E para garantir que todas as bagagens fossem verificadas e que nada de errado ocorresse neste avião, tivemos de checar tudo com cuidado. E o avião foi protegido e vigiado a noite toda. E então partimos para Memphis. E alguns começaram a falar das ameaças que havia ou do que poderia acontecer comigo em função de nossos irmãos brancos doentes. Bem,
Não sei o que vai acontecer comigo agora. Temos dias difíceis pela frente, mas para mim realmente não importa, porque eu cheguei ao topo da montanha, e não me importo, como todo mundo. Eu gostaria de ter uma longa vida. A longevidade tem sua importância, mas não estou preocupado com isso agora. Quero apenas fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir ao topo da montanha, e de lá de cima eu vi a terra prometida. Posso não chegar lá com vocês, mas quero que saibam esta noite que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. E estou feliz esta noite. Não me preocupo com coisa alguma. Não tenho medo de homem algum. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor.